Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? E que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Amém. Amém, aleluia. Esse texto ele é bem comprido, mas hoje nós vamos nos ater apenas a essa porção dos versos 1 ao 14, princípio das dores. Esse é o tema de hoje. O Ataíde, numa outra oportunidade que me chamar, a gente decorre até o final do capítulo, mas hoje nós vamos nos ater a essa fração do texto. O princípio das dores. Os sinais, eles são muitos, são diversos. Basta você abrir a sua rede social de preferência, basta você ligar a sua TV, que você verá todos os dias uma atualização constante desses diversos sinais. E quem nos manda ficarmos atentos a esses sinais é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou eu, não é o Ataíde, não é a Elaine, não é nenhum pregador, mas é aquele que é o maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele que fala nesse sermão profético, nesse sermão escatológico, a respeito da atenção aos sinais, porque os sinais ditarão quando as coisas estarão caminhando para o seu final. Então, eu acredito que, de fato, nós estamos vivendo o princípio das dores. Aquele momento que está antecedendo o grande cataclisma da história humana e também um momento de encontro com o nosso Senhor. Se você é crente e está aqui nos ouvindo nessa noite, não tenha medo. Ouvir mensagens a respeito do fim dos tempos não deve gerar em você, em mim, em nós, nenhum tipo de medo, mas sim esperança. Porque, afinal de contas, o que é o fim dos tempos se não o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo? É isso que o fim dos tempos significa para nós. Nós carregamos uma esperança. Desde que ele subiu lá em Atos, desde que ele foi assunto aos céus, nós aguardamos o retorno dele. Então não tem que ter medo do fim dos tempos. Se ouvir mensagens a respeito do fim dos tempos causem em você medo, meu irmão, minha irmã, não, você está entendendo errado. É esperança. Para nós será alegria, porque é o cumprimento final. É o retorno do nosso Senhor e o encontro com Ele. Os sinais que Jesus nos apresenta, eles são muitos. Jesus vai falar sobre guerra, sobre catástrofes naturais. Jesus vai falar sobre fome, sobre grande perseguição, sobre morte e sobre prisão. É isso que Jesus nos aponta nesse sermão. E todos esses sinais acontecerão simultaneamente e em grande quantidade.
simultaneamente, em grande quantidade e em grande intensidade. É isso que Jesus nos alerta. E quando a gente lê esse texto, o começo dele nos chama a atenção, porque era o que os discípulos estavam tentando fazer com Jesus. Eles estavam ali maravilhados com o templo, a beleza da construção, daquele que era o segundo templo. Eles estavam admirados. Ah, Jesus, olha essa coisa aqui colossal, esses cedros do Líbano, esse marfim, olha que coisa maravilhosa. Acho que só nesse primeiro verso já tem uma lição muito importante para nós, que é: aqueles caras não estavam valorizando a presença de Jesus que estava com eles ali. Eles estavam dando mais valor ao que eles estavam vendo, aquela suntuosidade do templo, do que a presença de Jesus Cristo. Esse templo, ele era o segundo, porque quem fez o primeiro, quem construiu o primeiro, foi Salomão. Salomão, filho do rei Davi, foi quem conduziu a obra, quem financiou a obra de construção do primeiro templo, que era magnânimo, era suntuoso. Mas em 586 a.C., os babilônios cercaram Jerusalém, dominaram Jerusalém, levou cativo o povo e destruiu o templo. E aí esse templo ele é reconstruído por Zorobabel. Esse relato está lá no livro de Ageu, se você quiser ler depois. Zorobabel reconstrói o templo, só que não era tão suntuoso quanto foi o templo de Salomão. Só que no século I a.C., um homem chamado Herodes, que era governador da Judéia, de Jerusalém, que estava a serviço de Roma ali, ele olhou aquele templo e falou: tá bom, beleza, esse templo não está tão belo quanto ele já foi, mas agora eu vou dar um ar, um requinte, uma reforma nele aqui. E aí sim, ele reformou o segundo templo, expandiu o segundo templo e deixou ele com toda aquela áurea bela que os discípulos de Jesus estavam vendo ali. Então esse era o templo que Jesus e os discípulos estavam caminhando. E aqueles homens estavam encantados com toda a beleza e maravilha. E aí eles mostrando para Jesus: olha Jesus isso, olha Jesus aquilo. E aí Jesus vem dar uma pancada naqueles caras. A resposta de Jesus para eles é um tanto quanto chocante. Jesus fala assim: vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto para vocês que não restará pedra sobre pedra aqui. 40 anos aproximadamente depois dessa fala de Jesus, essa profecia se cumpre. Porque aquele templo, ele é destruído. Os romanos cercam Jerusalém, invadem Jerusalém. Um historiador antigo vai dizer que as ruas de Jerusalém ficam lavadas de sangue, da carnificina que foi, da matança que aconteceu em Jerusalém, e aí o templo é destruído. E Jesus, a palavra de Cristo é cumprida ali, de que não restou pedra sobre pedra a respeito daquele templo. E se você tiver a oportunidade de ir em Israel algum dia, você vai ver que lá, aonde esse templo estava construído, ainda existem as pedras da construção. E elas estão esparramadas. Elas não estão uma sobre a outra. Não restou pedra sobre pedra de fato. A única coisa que restou do segundo templo é um muro. O muro que nós chamamos aqui no Brasil de Muro das Lamentações. Foi a única coisa que restou. Quando você vê uma imagem de Jerusalém, você vai ver o Domo da Rocha, que é aquela construção que tem um meio globo dourado, e ali, muito próximo, você vai ver um muro, onde os judeus fazem suas orações, os cristãos fazem suas orações. Foi a única coisa do templo que restou. E a profecia, a palavra profética de Cristo se cumpriu no ano 70 depois dele. Isso nos mostra o quanto esse texto aqui é um texto seguro, é um texto fiel, é palavra de Deus. Amém. Porque se cumpriu. Se cumpriu. Só que aí, aqueles homens, eles ficam com aquilo na cabeça, daquelas palavras de Jesus Cristo. E o texto nos relata que Jesus ele vai para o monte, e aqueles homens vêm atrás dele e perguntam, fazem um questionamento. Quando isso vai acontecer e qual sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos?
Se você perceber, é uma pergunta dupla que eles fazem aqui. É uma pergunta dupla. A respeito da destruição do templo, é a resposta a essa primeira pergunta, que é: quando isso vai acontecer? 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, já aconteceu a primeira parte dessa resposta a essa pergunta. Aí agora a gente chega na segunda parte dessa pergunta, que é: qual sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Para responder a essa pergunta, eu dividi em 3 grupos de sinais que o texto nos mostra. Sinais de juízo, sinais de perseguição e sinais de graça. Sinais de juízo, se você está com sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo o verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Sinais de juízo, a partir desse verso 6. Quando nós falamos sobre fim dos tempos, quando nós falamos sobre os sinais apresentados, nenhum desses sinais são inéditos. Afinal de contas, guerras existem há muito tempo. Desde que Jesus foi assunto aos céus, desde que Jesus subiu, desde que começou essa era da igreja que nós vivemos, não houve um único dia sequer na história do mundo que não existisse conflito. Então, sinal de guerra não é novidade, mas as guerras, elas fazem parte desse grupo de sinais de juízo que antecedem o fim dos tempos. Vivemos um momento, como o Ataíde falou, de muitas guerras já acontecendo. Temos a guerra na Ucrânia, temos agora uma guerra acontecendo entre Israel e Irã, temos uma guerra civil na Síria, temos guerra no Iêmen, temos guerras locais acontecendo em diversas partes do mundo. Mas, como Cristo nos orientou, ainda não é o fim. Porque o fim dos tempos serão muitas guerras mundiais acontecendo simultaneamente, guerras intensas, guerras poderosas, guerras que a história humana ainda não viu. Tudo acontecendo simultaneamente. Então Jesus fala: vocês ouvirão a respeito de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Mas faz parte dos sinais. Aí Jesus fala também a respeito de fome. Fome, consequência desses grandes conflitos. Fome, que é consequência dessas guerras generalizadas que acontecerão. Então a coisa vai só escalonando. A coisa vai só crescendo. Terremotos, sim, terremotos fazem parte desse processo natural. Mas, ultimamente, nós temos ouvido falar muito a respeito de terremotos. Muitos terremotos acontecendo simultaneamente. E isso vai só aumentar, porque faz parte dessa profecia que Cristo nos dá. Então, os terremotos aumentarão. Os terremotos ficarão mais intensos. Todos esses são sinais de juízo de Deus. O juízo de Deus se expressa nesses sinais. E Deus, quando Ele dá esses juízos, Ele está nos avisando sobre o grande juízo que vai acontecer. Ele está nos mostrando esses sinais para que nós fiquemos atentos e falando: o meu juízo está sendo derramado. Mas haverá um dia que o grande juízo virá sobre a terra, sobre a humanidade. Fiquem atentos, me ouçam, se posicionem, se consertem. Eu estou às portas, eu estou à porta. O meu tempo está chegando. Nós precisamos ficar atentos. Vamos nos atentar aos sinais.
O verso 8, Jesus ele faz uma analogia muito interessante com uma mulher grávida. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Jesus está nos mostrando que esse cenário que nós já estamos vivendo hoje, no ano de 2024, faz parte do princípio das dores. Se você é mãe, se você já esteve grávida, você sabe que o início da gravidez você sente muitas dores. Mas essas dores do início da gravidez, nesse processo gestacional, não se compara com a grande dor ou com as grandes dores que precedem o nascimento do filho. Então Jesus está falando assim, isso tudo que vocês estão vivendo faz parte do princípio das dores. E isso vai só potencializando, isso vai só aumentando. Chegará a grande dor, que é a grande tribulação. Mas ainda vocês estão aqui, no estágio inicial. Então é estágio inicial, início das dores. Grande tribulação, nós estamos falando sobre a grande dor. Para quê? Que vai desembocar no quê? No nascimento do Filho, que é o retorno de Cristo. Então nos atentemos a tudo isso, porque as coisas, meus irmãos, vão complicar cada vez mais. Não haverá uma melhora na história do mundo. Eu não estou rogando praga nenhuma. Não, não é isso. Isso é profecia bíblica que vai se cumprir. Então nós precisamos estar atentos. Podemos orar por paz? Podemos. Podemos pedir pelo fim das guerras? Podemos. Mas, meus irmãos, tenham em mente que a palavra de Deus, ela não falha. E ela vai se cumprir. Quer nós gostemos, quer nós não gostemos, quer a gente queira, quer a gente não queira, a palavra de Deus vai se cumprir. As promessas se cumprirão. O segundo grupo de sinais que Jesus nos mostra está a partir do verso 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. O segundo grupo de sinais que Jesus nos mostra são os sinais de perseguição. Perseguição, desde a primeira vinda de Cristo, já acontecia. Como eu falei, esses sinais não são novidade para ninguém. A igreja primitiva sofria, a igreja primitiva era perseguida, a igreja primitiva era incendiada nos jardins de Nero, a igreja primitiva era levada para o Coliseu para ser destruída pelas feras, pelos gladiadores. A igreja é perseguida desde que ela começou. Então, perseguição não é novidade. Hoje, no ano de 2024, muitos cristãos sofrem perseguição no mundo. Nós talvez não tenhamos noção disso, mas uma agência missionária de muita credibilidade, que é a Portas Abertas, nos informou que no ano de 2022, 360 milhões de cristãos sofriam perseguição no mundo. Nós vivemos um momento tranquilo aqui no Brasil. Podemos estar aqui na rádio. Podemos ter os nossos templos com a porta aberta voltada para a rua. Mas existem muitos irmãos agora que estão reunidos em diversas partes do mundo, em cavernas, em buracos, numa igreja subterrânea, porque eles não podem pregar o evangelho. Eles não têm essa liberdade. Nós temos, nós desfrutamos dessa liberdade, mas essa liberdade um dia acabará. Como eu disse, não sou eu que estou falando, é Cristo que está falando nesse texto. Verso 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Não há novidade em nada disso, mas conforme as coisas forem chegando no fim, forem chegando próximo ao retorno de Cristo, isso vai só potencializar. E essa liberdade que nós vivemos hoje, ela será amputada de nós. No contexto brasileiro, muitas vezes nós vivemos uma espécie de uma perseguição intelectual, né? Mas não se compara a essa perseguição física que esses irmãos sofrem. Ouvimos muitas vezes aqui no Brasil, por parte de muitas pessoas, um ódio aos crentes. E isso vai só aumentar, meus irmãos. Se prepara. Se você é fiel a Cristo, se você quer viver a realidade bíblica onde você estiver, você vai ser odiado.
Porque você carrega contigo, eu carrego comigo, uma cultura que não faz parte da cultura dos nossos dias, do nosso século. A nossa era, ela vive uma aversão a tudo aquilo que a cultura do evangelho, a cultura do reino de Deus traz. Nós vivemos uma contracultura, e pelo fato de nós vivermos essa contracultura, que é a cultura do reino de Deus, nós seremos odiados e perseguidos. Se a perseguição não chegar a você, é sinal que você precisa rever as suas bases a respeito do evangelho e da cultura do reino que você carrega na tua vida. Porque a profecia vai se cumprir. Nós seremos odiados, nós seremos perseguidos, nós seremos presos e nós seremos mortos quanto mais próximo nós estivermos perto do retorno de Cristo. As liberdades serão retiradas, tá certo? Fiquemos atentos a tudo isso. Aí, seguindo aqui o nosso texto, muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Como o Tatá falou no começo, cara, quantas vezes nós vemos as notícias de irmão contra irmão, de pai contra filho, de filha contra mãe e por aí vai. O amor uns aos outros está cada vez mais deturpado e destruído. A vida não tem mais valor. A vida não tem mais valor. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Falsos profetas também não é novidade na história da igreja. Paulo escreveu contra falsos profetas. Jesus nos falou a respeito de falsos profetas. João, ele dedica um dos seus livros apenas para combater uma heresia da sua época. Mas hoje em dia nós vivemos um momento aonde os falsos profetas, eles estão em grande número e alcançando muitas pessoas. Como você identifica um falso profeta? O falso profeta, ele não vai falar sobre pecado. O falso profeta, ele não vai falar sobre salvação. O falso profeta não vai falar sobre juízo de Deus. O falso profeta não vai falar sobre arrependimento. O falso profeta não vai falar sobre a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. O falso profeta não vai falar sobre pecado. Ele não vai falar sobre nada disso. Falso profeta vai ficar atento a quê? Apenas as coisas dessa era, as coisas desse dia. O que eu quero dizer com isso? O falso profeta vai falar que se você der 10 para Deus, ele é obrigado a te dar 100. Se você agir com um voto de fé, Deus vai dar uma mansão, vai dar um carro zero para você. O falso profeta até vai falar a respeito só de curas físicas, despertando ali os anseios das pessoas, porque sim, Deus ele cura, mas a obra de Cristo não se restringe a isso, não se restringe apenas às coisas que Deus nos dá. O falso profeta ele vai ficar apenas atento àquilo que Deus quer te dar. Falso profeta não vai falar sobre a maldade que existe em mim e você e a necessidade de um Salvador. O falso profeta vai negociar com a cultura dos nossos dias, querendo amputar o texto bíblico, querendo atualizar a palavra de Deus, dizendo que tem coisas na Bíblia que elas não fazem mais sentido para hoje, que elas precisam ser atualizadas. O falso profeta não vai chamar de pecado aquilo que a Bíblia chama de pecado. O falso profeta vai enganar as muitos. O falso profeta vai fazer acordos políticos, conchavos. O falso profeta vai se adequar a ideologias. É assim que você identifica os falsos profetas. Se você olhar, irmãos, hoje existem diversos. Se atentem a isso e essa coisa vai só escalonar, vai ficar muito maior. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O amor a Deus esfriará e já tem esfriado. As pessoas estão tão cheias de si, cheias da cultura dos nossos dias, que elas se esquecem, que elas negociam os valores do reino de Deus e Deus já não faz mais sentido para elas. Um exemplo disso é a Europa. O continente que foi o berço da reforma protestante, hoje já é considerado por muitos um continente pós-cristã. O que eu quero dizer com isso? Pós-cristianismo quer dizer que nenhum dos valores bíblicos fazem mais sentido para a vida ordinária das pessoas da Europa. O cristianismo já não pavimenta mais nada. O cristianismo já não interfere em mais nada. Os Estados Unidos têm caminhado para isso. E se nós não ficarmos atentos, nós chegaremos nesse mesmo estágio. Então isso é uma chamada à nossa atenção, para nós olharmos para o nosso coração
Assim como o salmista dizia: Senhor, sonda o meu coração, vê o que há de mal, não me deixe ter um coração dividido, eu quero ter um coração inteiro do Senhor. Então, pelo fato do pecado aumentar, as pessoas perderão Deus de perspectiva e Deus não fará mais sentido para elas. Esse é um sinal das coisas do fim. Mas, meus irmãos, agora a gente chega naquele grupo de sinais que são bons sinais. Amém? Sinais de graça, a partir do verso 13. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Quem se mantiver firme até o fim será salvo. Meus irmãos, eu não sei qual é a sua perspectiva teológica a respeito do fim dos tempos. Mas olhando esse texto aqui, eu tenho uma notícia para te dar. A igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja não vai ser liberta ou livre de passar pela grande perseguição. Porque o texto nos fala aqui: aquele que se mantiver firme até o fim, esse será salvo. A igreja vai passar. Não existe, meus irmãos, na história da igreja, nem no contexto bíblico, momento a qual a igreja não passasse por perseguição. Por que nós achamos que a igreja da última hora vai ser exclusiva e não vai passar por isso? Isso faz parte. Se nós tivermos que passar por esse sofrimento todo por amor a Cristo, nós vamos passar. Porque é o que fala: aquele que se mantiver firme até o fim será salvo. Esse momento será provado quem de fato é e quem não é. Quem está fechado com Cristo, como diz os mais jovens, e quem não está fechado com Cristo. Porque aquele que não tiver fechado com Cristo não vai resistir à grande tribulação. Não vai resistir a toda essa tormenta do momento final. E vai espanar, e vai sair fora, e vai abrir mão. Mas aquele que se mantiver firme até o fim será salvo. Olha que bênção, olha que notícia boa. E aí o texto vai continuar. Nós já estamos caminhando para o final. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em toda a parte do mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Glória a Deus. Cresce a maldade, mas cresce também a bondade de Deus. Aleluia. Cresce a maldade no mundo, mas simultaneamente, junto, ao mesmo tempo, cresce a bondade de Deus. Porque essa palavra, isso que nós estamos falando aqui, os crentes fiéis, aqueles que pregam a palavra com fidelidade, estarão aqui, o remanescente fiel, pregando para que muitos sejam salvos. Existem cantos do mundo que hoje, ainda no ano de 2024, nunca ouviram falar do Evangelho. Cabe a mim e você, como testemunhas de Cristo nessa terra, anunciarmos esse Evangelho. Nós temos essa possibilidade, a internet, ela é um meio, cara, maravilhoso, porque a nossa voz pode chegar a lugares aonde os nossos pés não estarão. Cara, talvez você nunca estará fisicamente do outro lado do mundo. Nós temos aqui pessoas, igual vindo da Costa Rica, do Uruguai, olha que coisa maravilhosa, pessoas do norte e do nordeste brasileiro, que estão a quilômetros de distância de nós, mas a mensagem do Evangelho está chegando lá. Isso aqui é uma bênção, a tecnologia é uma bênção, a internet é uma bênção quando usada para a glória de Deus. Então vamos usufruir dessa graça comum que é a internet, que é a tecnologia, para pregarmos o Evangelho, anunciarmos a Cristo, fazer a mensagem chegar em cantos extremos do mundo. Não vamos deixar essa responsabilidade apenas com os missionários transculturais que estão lá. Não, vamos nós fazer a nossa parte também. Vamos comunicar essa mensagem que nós recebemos de graça, vamos dar de graça, para que Cristo seja pregado, para que o Evangelho alcance mais vidas, para que mais pessoas sejam salvas. Não sou eu que faço a obra, não é você que faz a obra, é o Espírito Santo quem convence. Aleluia. É o Espírito Santo que leva as pessoas ao arrependimento. Cabe a nós abrirmos nossa boca, sermos testemunhas fiéis da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. É isso que é pedido a nós. Nós não temos poder para invadir o coração de ninguém e arrancarmos ali o pecado. Quem tem poder de fazer isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa por si.
Mas nós precisamos conhecer essa palavra poderosa para comunicá-la com efetividade e o Espírito Santo fazer a obra. Vamos ser testemunhas fiéis, meus irmãos. A hora de nós treinarmos, meus irmãos, é agora. Tem um médico lá da igreja que ele estava me falando uma parada que isso reverberou muito em mim, que ele falou assim, a musculação não é para agora. Quando você treina os seus grupos musculares, não é para agora, mas é para quando você estiver idoso. Porque é lá que de fato você vai precisar que esses músculos estejam firmes, torneados. É quando você estiver idoso. E a mesma coisa serve para nós aqui, agora, crente no século XXI, no ano de 2024, na cidade de São Paulo, na liberdade que nós desfrutamos. O momento de nós treinarmos é agora, de ficarmos fortes, de enrijecermos os nossos músculos espirituais com a palavra de Deus. É agora, meus irmãos. É agora que nós precisamos praticar as disciplinas espirituais, nos enchermos de Deus com meditação na palavra, com oração, com jejum, na comunhão dos santos, indo à igreja, na adoração a Deus. É agora que nós precisamos colocar em prática essas disciplinas espirituais. O momento é agora, não é quando a perseguição começar, quando estiver perto de nós que nós temos que treinar. Não, é agora, no momento de paz. É nesse momento de paz que nós precisamos treinar para quando chegar os momentos difíceis. Não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora, meus irmãos. Os sinais estão entre nós e estão se intensificando. Isso mostra a veracidade da palavra de Deus. Como viver considerando os sinais que já estão entre nós hoje? Primeiro, cuidar para não sermos alvo do juízo de Deus. Nós precisamos cuidar, meus irmãos, da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento uns com os outros, de como a gente leva a nossa vida cristã. A gente não pode levar de qualquer jeito. A gente não pode levar a nossa vida cristã de qualquer jeito. Se atente aí, meu irmão, minha irmã. Revise a tua vida, cheque o teu coração. O segundo ponto é, devemos perseverar nas perseguições. Não tenha medo. Não tenha medo de ser perseguido aonde você estiver por amor a Cristo. Por ser fiel à palavra de Deus, não tenha medo. Não negocie os valores do Evangelho para ficar bem com o mundo, para ficar bem com a sociedade, para ficar bem na internet e não ser cancelado. Aquilo que a palavra de Deus chama de pecado, você deve denunciar e falar que é pecado. Não negocie os valores do Evangelho. E o terceiro ponto para nós vivermos nesse mundo que já está cheio dos sinais entre nós é: devemos ser instrumentos de graça no anúncio do Evangelho. Amém? Que essa palavra possa ficar no meu e no seu coração e reverberar e ecoar e nos levar à oração, nos levarmos à reflexão, a checar a nossa vida e o nosso coração diante de Deus e à luz da palavra dele e clamar a ele, que a gente possa ser encontrados pelo Senhor, como na parábola das 10 virgens, entre as 5 prudentes. Que nosso azeite esteja lá na nossa lamparina, para quando o noivo chegar, ele nos encontre e a gente possa desfrutar do casamento com ele. Aleluia. E que a gente não seja encontrado entre as 5 insensatas que saíram para comprar o azeite, mas que a gente esteja preparado para encontrar o nosso noivo a qualquer momento. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.